Vou compartilhar a tela. Show. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Cher. Estou aqui hoje fazendo as honras de apresentar mais um papo da nossa comunidade TechWriting Brasil. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, estou com um headset na cabeça, sim, da cor cinza. Estou com uma blusa colorida e o meu fundo está embaçadinho, mas é aqui meu quarto, meu cantinho de trabalho. Porque o quarto hoje em dia é tudo, né? Trabalho, para dormir, para tudo. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de documentação em produtos internos. O Lucas vai trazer para a gente esse assunto, mas a ideia é que a gente troque mesmo, que a gente converse, traga nossas realidades. Da última vez a gente fez assim, ficou bem legal. E a gente sempre tem alguma coisinha para desabafar, alguma dúvida, né? Para compartilhar também. Então é isso, Lucas, manda bala aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu sou Tech Writer no PicPay. Eu sou a famosa Equipe dentro da empresa que iniciou o processo de documentação. E eu quero hoje compartilhar um pouco de como eu iniciei esse processo, né? E como que ele está caminhando nos últimos tempos. Também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem com uma barba castanha escura, o cabelo também é castanho escuro. Estou com o fundo do meu quarto aqui embaçado e estou utilizando um casaco cinza, porque está frio aqui em Curitiba. Então, eu vou começar aqui a apresentação com vocês. Passou o slide para vocês, né? Beleza. E aí eu trouxe essa divisão de tela aqui com duas visões. Como começar o processo de documentação? Quando eu entrei no PicPay, eu fui a primeira pessoa a atuar com documentação na empresa, então eu tive que ter uma visão, tive que me arriscar e participar de muitas reuniões, conhecer muitas pessoas, saber literalmente aonde eu estou, onde eu estava, onde eu estou, com quem que eu estava trabalhando. Como eu trabalho com produtos internos de engenharia, então a gente tem todo o ciclo de desenvolvimento e a gente preza muito pelo desenvolvimento das ferramentas dentro da empresa. Então, aí, conhecer as pessoas é o fator predominante, acredito que é a base de tudo, saber com quem você vai atuar, quais são os conhecimentos dessas pessoas, e também já abordar para ver qual que é o conhecimento que elas têm perante a documentação, qual que é a validade e o valor da documentação para ela. Conhecer a sua estrutura organizacional, e também, com isso, saber qual que é o valor da sua unidade de negócio para a empresa. Eu acho que também isso é um fator predominante para saber para onde aonde você está na estrutura está caminhando. Então, você consegue também entregar um valor junto com os demais produtos, porque a documentação nada mais é também que um produto. Então, conforme você tem entregas que acompanham o desenvolvimento da empresa, também vai gerando valor para você e visibilidade pelas pessoas que você está junto. Então, também converse com os Product Managers, Tech Managers, Heads, Devs, SREs, que são pessoas que estão ali no dia a dia, elas participam inteiramente dos processos de desenvolvimento, alguns estão atuando diretamente com os incidentes que acontecem, então o pessoal consome bastante dessas documentações para saber o porquê que foi gerado um alerta, o que aconteceu de incidente, por que esse código subiu para produção com alguma inconsistência, se foi feito algum teste. Então, esse pessoal consome bastante de documentação e também preza por isso. Identifique quais as relações entre os times e produtos. Então, como são produtos internos, toda pessoa desenvolvedora consome o produto da outra pessoa desenvolvedora. E aí é uma das maiores dores depois que eu vou citar ali na frente. Então, a gente tem que saber quais as relações que esses times e produtos têm. Quem depende de quem, como utiliza, aonde geralmente vai consultar informação. Então, é bom conhecer todo esse fluxo. Saiba como e onde as pessoas consomem a documentação. Então, sempre prezar de perguntar para a pessoa, como que você consome a documentação? Aonde você tem o costume de procurar essa documentação? Qual que é a jornada que você faz? Realize pesquisas, também é fundamental. Quando eu entrei na empresa, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, junto com o pessoal de research, que é compreender como que a pessoa tem a visibilidade da documentação, quais são as dores dela perante a documentação, e também conversar com o pessoal de pesquisa para saber se todas as pesquisas que eles fazem sempre têm a documentação como dor. E conversando com essas pessoas, todas as pesquisas tinham a documentação e a comunicação como dor, independente se eram pessoas de desenvolvimento, pessoas de design,
pessoas de atendimento, como os SREs, que atuam bastante nessa questão com o cliente, ou até mesmo com o setor de suporte. Conversar com a pessoa research ali que eu acabei de falar. Saber escutar e questionar. Eu acho que também é um ponto que acredito que seja até uma qualidade da pessoa de documentação, ela saber escutar o que a pessoa tem para passar para ela, até mesmo às vezes reclamações ou questão de contribuição, e também saber questionar no momento certo. E isso que acaba sendo uma questão também de ser vulnerável. Então, quando você não sabe, fala que você não sabe. Quando você não concorda com alguma coisa, você vê que talvez aquilo ali não esteja certo, também pode discordar, você não vai estar sendo invasivo com a pessoa e nem faltando com a educação, mas você vai estar mostrando que você entende de algo, que você domina algo, ou até mesmo que você não domina e precisa de algum apoio. Porque pode acontecer de você não ter essa facilidade ou essa vulnerabilidade de perguntar e acabar entregando depois um documento que esteja com algum erro que pode prejudicar algum desenvolvimento, e entre outras questões. E aí, como que as pessoas veem a documentação? Sempre quando eu entrei, foi algo que as pessoas sempre perguntavam, beleza, você vai estar aqui para ajudar na documentação, tu tem algum template? Tu tem algum guia? Qual é o nosso tom e voz? Quais são os tipos de escrita? Quais os tipos de documentação? E esses assuntos, até hoje, quando eu vou conversar com alguma pessoa nova, é algo que ela pergunta. E aí eu sempre entro na conversa para compreender o porquê que ela está me solicitando isso. Se é algo que na antiga empresa tinha, ou é porque ela consome alguma coisa no mercado e ela acaba tendo essas dúvidas e questionamentos. Aí eles perguntam também bastante quais são os ambientes que a gente utiliza, como separar a documentação técnica de negócio, como engajar as pessoas através do consumo da documentação. Preciso entender tudo para documentar, que é um grande gargalo durante o processo de criação da documentação, que as pessoas deixam de documentar por não entender todo o processo. Então, como que a gente pode aumentar esse engajamento da pessoa na construção da documentação? Preciso ter solução para tudo? A documentação engessa. É algo que eu sempre escuto, que as pessoas falam que a documentação não casa com a agilidade e ela acaba prejudicando ali o processo de desenvolvimento, o processo de negócio, como é algo que sempre é deixado para o final, o pessoal acaba deixando para depois, porque precisa entregar e aí não tem tempo hábil para documentar, porque quando as pessoas deixam a documentação para a última etapa, elas têm a visibilidade de que a documentação não é algo fácil e rápido de fazer. E elas só tomam essa dor e esse conhecimento quando é deixado para o final, e aí não consegue entregar e tem que deixar para depois mesmo. E é aquele depois que a pessoa só faz quando é cobrado, quando acontece algo grave e precisa da documentação. E aí o último é, preciso de ajuda para documentar, mas não tenho nenhuma informação. Pode me ajudar? Isso é algo que acontece bastante também, porque muitas pessoas vêm solicitar ajuda para documentar, mas a pessoa não sabe bem ao certo o que ela quer, para que ela precisa, quem vai utilizar, aonde ela quer deixar essa documentação armazenada, e todo o tipo de conteúdo que pode envolver esse documento. As pessoas, elas querem ajuda para documentar, mas elas também não fazem um papel antes de mapear tudo aquilo que elas têm, ou até mesmo criar um rascunho e trazer, olha, eu tenho essa documentação aqui, mas eu preciso de ajuda para saber onde eu posso deixar ela, como que eu posso estruturar, saber se o conteúdo tá legal, se eu preciso colocar mais alguma coisa. Então, esse também é um grande problema que a gente tem, de que as pessoas acabam se tornando muito dependentes da área de documentação. E, na verdade, a gente tem que caminhar lado a lado, a gente tem que ser aquela pessoa que cria a cultura e mostra como fazer uma documentação boa. Mas a gente também precisa do apoio da pessoa que está solicitando isso. E aí, nesse próximo slide, eu trouxe bastante texto, porque aí, para eu citar, e depois também a gente conversar, mas eu trouxe de uma maneira mais direta, assim, sem algo muito complicado. E aí eu coloquei essas 4 perguntas. Você possui template? Tem algum guia? Qual é o nosso tom e voz? E quais os tipos de escrita? Esses contextos aqui é com base na minha experiência e a visibilidade que eu tive perante os times de engenharia, que sempre está entrando, saindo pessoa, é produto novo, é atualização. Então, isso aqui é a minha visão nos processos que eu estou ultimamente. Aí eu coloquei aqui, essas 4 perguntas foram os grandes sentimentos que tive ao entrar na empresa e ser a equipe. Pensei em como produzir isso e garantir o engajamento das pessoas, porque eram os 4 assuntos mais tocados sempre quando eu conversava com as pessoas.
Eram algumas cobranças e pensamentos sobre o assunto, visto que o mercado estava produzindo. Então, as pessoas, sempre quando elas vinham com esse questionamento, elas falavam, mas tal empresa tem um tom em voz, tal empresa tem um guia, tal empresa tem um template, por que a gente não tem isso? A gente consegue produzir isso? E aí eu conversei com diversas pessoas, tech, internas, e esses pontos causavam um certo receio, pois na visão delas era algo que engessaria o processo, visto que cada squad e time trabalha de uma maneira. Quando eu era questionado sobre essas questões de template, guia, eram mais as pessoas desenvolvedoras me questionando. Mas aí eu fui conversar depois com as partes mais gerenciais que lideram essas pessoas desenvolvedoras, e o receio dessas lideranças era que a documentação engessasse. Porque por mais que eles solicitavam esses templates, esses guias, não era algo que eles iam colocar lado a lado ali e ficar consultando toda hora. E aí veio na minha cabeça assim, até que ponto esses 4 pilares são fundamentais para a documentação? Se o meu esforço em cima disso seria válido, sendo que eu estou sozinho e trabalho com times de engenharia. E aí eu cheguei na conclusão que o mercado produz documentação externa, voltada quase especificamente para o mesmo segmento e produto. Então, eles estavam se baseando em muitas documentações que, por mais que fossem técnicas, tinham a pessoa usuária externa. Então, tinha que ter um certo nível de tom e voz, para como a gente se comunica com aquela pessoa externa, para também não prevalecer um lado específico do público, vamos dizer assim. E aí a gente precisava ter um padrão de documentação, porque a nossa documentação sempre tinha essa finalidade para a pessoa usuária externa. E aí, outro ponto a nossa documentação é interna, para diferentes níveis, técnicas, produtos e finalidades. Então, por mais que a gente atenda pessoas desenvolvedoras, mas os produtos, eles são bem específicos e alguns não têm nenhuma interface, é mais por linha de código, funciona mais no back, não funciona tanto no front. Então, são várias nuances, assim, que precisavam ser mais estudadas para ver o que era mais funcional. E aí, é difícil ter template para tudo e para todas as pessoas, porque por mais que a gente defina um template, sempre vai ter alguém que quer algo diferente. Então, como ter pelo menos um norteador para isso? Como que a gente pode trabalhar em cima disso? As pessoas não terão tempo para seguir um guia, tom e voz, ou até mesmo colocar no lado e ficar revisando cada linha digitada. E a pessoa de desenvolvimento é muito isso. Ela não vai criar um documento e aí ela vai colocar no lado o guia e o tom e voz que a gente definiu, e ela vai ficar revisando ali se está tudo correto, se está tudo certo. Então, eu poderia perder muito tempo produzindo um guia que não ia ser tão funcional nesse momento para os times internos de engenharia. Tinha que ser algo mais prático. Era preciso mostrar o valor e iniciar o aculturamento de outra forma, mas aí entrou o questionamento, mas como? Como tudo muda muito rápido, a criação de um tom em voz serviria apenas para uma documentação externa ou para um comunicado interno. Mas para a documentação interna, o contato e necessidade muda para cada squad de produto. Em alguns casos, isso não facilita, é cansativo e não engaja. E aí a nossa maior questão mesmo é engajar e criar essa cultura junto com as pessoas, de como que elas podem contribuir, de que maneira, quando. Então, isso era o grande desafio, como engajar as pessoas através da documentação. E aí eu trouxe as outras perguntas ali. Quais os tipos de documentação? Quais os ambientes? Como a pessoa separa a documentação de negócio e técnica? Como engajar as pessoas com a documentação? Preciso entender de tudo. E aí essas perguntas, com essas perguntas e dores, foi possível ter um pontapé inicial. E aqui vejo que são os caminhos que para criar os processos, que casam e andam lado a lado com a cultura. Então, esses questionamentos que eu tive ali, que foram os últimos, eles casam muito bem na questão de que a documentação vai andar junto com as pessoas, lado a lado ali, vai ser algo que vai engajar melhor, e a gente também cria a cultura junto com isso. Então, as pessoas não vão se tornar dependentes de uma pessoa de documentação. Elas mesmo vão criar a documentação. No início, elas podem até pedir ajuda, mas depois dessa boa prática e no dia a dia, criando a documentação, elas acabam até pegando um pouco mais de domínio da escrita. E isso é muito legal, porque aí o que acontece? Não torna sempre a documentação dependente de alguém específico, mas sim de um processo. Então, quando está dentro do processo de documentação, a pessoa sabe que precisa produzir aquilo, independente de quem vai fazer ela, se vai ser uma pessoa desenvolvedora, se vai ser um tech manager, um PM, e por aí vai. Então, ela caminha lado a lado ali com todo o processo, não somente com o desenvolvimento.
E aí a grande pergunta, mas como você começou a aplicar o processo? Digo que ainda não tem processo. O que a gente tem é norteadores e boas práticas que auxiliam as pessoas na criação da documentação e engajam. E aí não adianta ter um processo gigantesco se ele não funciona, se ele não é prazeroso em fazer, se tem pouco resultado, inserir muito esforço para pouco resultado e engessar e perder tempo. Então, até por questão de agilidade, que todas as empresas de tecnologia têm áreas específicas de agilidade, e isso nada mais é do que gerar autonomia para as pessoas e rapidez nos processos dela. E como que eu poderia inserir a documentação nisso? Como que a documentação pode ser algo que não demora, que também engaja, como essa palavra eu usei bastante antes, e que seja funcional. E aí eu trouxe essa imagem que na outra apresentação também eu mostrei, que aí foi as iniciativas que eu tive, e aí a partir daqui eu vou dar umas explicações para mostrar como que eu estou inserindo o processo de documentação no dia a dia das pessoas. Primeiro é conversar com os times, sempre estar em contato com eles e mostrar a importância da documentação. Talvez valha a pena editar uma documentação, deixar um template legal, e aí na hora de conversar com eles, falar bem assim, olha, essa documentação aqui, eu alterei a estrutura dela, inseri uma informação, dividi o conteúdo, trouxe mais conteúdo para dentro dela, vocês podem avaliar? E aí a pessoa vai falar, nossa, como ficou legal a tua distribuição, como que o conteúdo tá bom. Aí você pode falar, eu enviei para tal pessoa, ela utilizou, gostou. Então, aos poucos, você vai mostrando o valor da documentação e como estruturar ela de uma forma correta e melhor se torna viável. Então, conversar com os times e mostrar aos poucos o valor da documentação. Isso é um processo que demora, não é da noite para o dia, não é de um mês para o outro, é algo que aos poucos você sempre tem que plantar aquela sementinha e ir conversando e ir atraindo as pessoas. Outro fator que foi fundamental, assim, que eu vejo que hoje em dia está gerando bastante resultado, é gerar o arquivo de documentação e template junto com o repositório. Então, a gente tem uma ferramenta, uma plataforma de desenvolvimento interno, onde ela automatiza o processo de desenvolvimento da pessoa. Então, ela cria o repositório, tem toda a parte de infraestrutura que também é automatizada, então a pessoa desenvolvedora ela tem um pouco mais de autonomia hoje em dia para criar ali um microserviço e até mesmo na listagem de catálogos que ela precisa no dia a dia dela. E com isso, o repositório de documentação é gerado junto com essa parte ali que gera, da pipeline que gera infraestrutura, que faz toda a configuração. E aí, gerando esse arquivo de documentação junto, ele já gera um template do que a pessoa precisa colocar de informação mínima. E aí, volta e meia, eu consulto ali os documentos que são gerados, e eu vejo que as pessoas, aos poucos, elas estão inserindo informação. Antes, ninguém colocava informação, aí depois o pessoal colocava uma linha só, agora eu vejo que o pessoal está inserindo diagrama, que o pessoal está colocando texto, que o pessoal está colocando o link de contato com as pessoas, que por mais que a gente tenha as informações dos times, tenham informações básicas de cada serviço que é gerado, a gente precisa ter um link, pelo menos, que direcione para outra documentação, a gente precisa, pelo menos, ter um texto inicial ali mostrando o que contém dentro desse arquivo. Então, isso daí, no início, não estava gerando nenhum resultado, mas hoje em dia eu vejo que, conforme vai passando o dia a dia, as pessoas vão vendo que está sendo feito melhorias por parte da documentação, elas também vão colaborando bastante. Refinar os espaços de documentação na base de conhecimento interno. Essa parte aqui se torna mais manual, assim, para mim, como tech writer, para mostrar o valor da documentação para as pessoas. Quando eu entrei, era muito essa questão que eu tinha pontuado ali para vocês de, qual que é o nosso tom em voz? Você tem um guia para documentação? Tem um template? E aí eu vi que as pessoas queriam muito isso, mas no dia a dia as pessoas não praticam isso. Por mais que eu possa dar os norteadores para elas, cada uma fazia de um jeito. Às vezes eu olhava a documentação, tinha uma linha só, às vezes tinha 2, 3 linhas que não casavam muito bem com o assunto que devia de ser colocado. E aí o que eu fiz? Eu comecei a estruturar as documentações dessas pessoas, comecei a trazer mais conteúdo, comecei a revisar, e aí as pessoas, elas recebiam essa notificação quando era alterada a documentação, elas consultavam depois, e elas vinham mandar mensagem falando, nossa, como ficou legal essa documentação, eu não consigo fazer desse jeito. Então, as pessoas, elas vão aprendendo na prática, e elas vão se utilizando como base aquilo que elas gostaram. Então, conforme eu vou editando a documentação, as pessoas vão utilizando aquele modelo como base para elas.
E aquilo ali vai se replicando, porque conforme alguém consulta aquela documentação, fala, nossa, eu vou salvar isso aqui para quando eu precisar criar, eu vou usar ela como base. Então, aí a gente vai definindo um padrão aos poucos para a documentação. E isso é algo que eu estou fazendo muito com os times internos, então estou ficando alocado um tempo em cada um e padronizando aos poucos isso, para que depois esse processo continue e as pessoas me consultem e tudo mais. Auxiliar na estruturação das documentações, que aí também entra nesse processo, de botar a mão na prática mesmo e mostrar como que faz uma melhor estruturação da informação, também divide. Às vezes eu pego documentos que se transformam em 5 documentações, porque eles colocaram tudo em uma só e ficou meio perdido, então eu fui lá e reestruturei, separei a documentação, cada uma linkando na outra, sempre dando documentos que podem apoiar naquele processo, não simplesmente só colocar uma informação ali e não direcionar a pessoa. Sempre ter links ou documentações de apoio para isso. Realizar as pesquisas, então, sempre estou em contato com o pessoal de pesquisa para compreender se teve algum ponto de dor que foi citado da documentação, ou se alguém mostrou algum interesse de melhoria para a documentação, então sempre está em contato com a área de pesquisa. O guia de documentação também foi algo que eu apresentei para a nossa comunidade tech, então eu mostrei que a gente tem um guia de documentação, boas práticas de como pode ser utilizado. E aí também a outra questão foi a notificação de quando é criada uma documentação atualizada, então eu sempre recebo essa notificação das documentações técnicas, então eu posso estar acompanhando ali como que está sendo feita a estruturação disso. Iniciar o plano de carreira de Tech Writer também faz parte ali do processo de definir a documentação dentro da empresa para que, além da minha carreira, possa ser desenvolvida dentro da empresa, quem entrar ou que tem interesse em saber como que é a carreira de Tech Writer também tem esse plano de carreira. Analisar os documentos do GitHub, isso é uma prática que eu tomei bastante agora nos últimos tempos, porque a gente está tendo um movimento de pessoas com nível mais sênior criar boas práticas e documentações dentro do GitHub focado em pessoas desenvolvedoras. Então, conforme eu vou analisando isso, eu vou também compartilhando dentro dos times tech essas documentações, que é para fomentar mesmo e as pessoas saberem que tem pessoas trabalhando em cima disso para melhorar o processo delas. Então, além de trabalhar com a documentação, a gente tem que trabalhar muito com essa parte de gestão do conhecimento, que é compartilhar o conhecimento, incentivar que as pessoas consultem essas documentações e mostrar que tem esse apoio para elas, que gera essa comunicação. E aí participar também dos eventos e reuniões de engenharia, para que sempre você esteja na ativa ali, mostrando que tem alguém para documentação, dando palpite, que talvez um processo ali que precisa ser melhorado, é só questão de documentação mesmo, se a gente refinar, isso melhora. E aí, da questão ali de padronizar a documentação, eu trouxe alguns pontos, assim, que, às vezes, para a gente que está no dia a dia, parece coisas pequenas, entre aspas, bobas, assim, mas que faz muita diferença na questão da documentação. Dividir as documentações por espaços, então, questão de tem times de engenharia aqui que trabalham com design, tem times de engenharia que trabalham com research, então são times com multidisciplinas dentro deles. E às vezes essas documentações ficam todas misturadas. Então, saber dividir isso de espaço, o que é a documentação da squad, ali, do produto, do negócio, e aí documentações que são voltadas ao time de design, então saber dividir bastante essa documentação, editar os espaços e manter um padrão de estrutura. O que eu predomino aqui dentro da documentação interna é a gente utilizar a terceira pessoa para tornar menos pessoal a documentação, evitar utilizar o você ali para não tornar tão pessoal a documentação mesmo, porque às vezes as pessoas, quando elas usam o você, elas já começam a utilizar uns jargões, algumas brincadeiras no meio da documentação, que acaba não tornando tão acessível para quem for consumir. Então, a gente sempre tem que pensar que a documentação precisa ser acessível. Então, utilizar a terceira pessoa para não ter tanta relação com a pessoa que está lendo. Padronizar os títulos, cores e fontes, isso também por questão de acessibilidade. Então, não deixar aquele documento muito colorido para não ficar tirando tanta atenção de quem está lendo e também não se tornar cansativo. Definir o método de como mostrar as etapas. Também vejo que é um problema que as pessoas têm até mesmo de um tutorial. Você clica aqui, você vai para lá, como que eu acesso essa ferramenta? Às vezes as pessoas, elas começam esse tutorial ali mostrando, aí do nada elas entram num texto, aí lá no final continua. Então, padronizar essa questão de como montar um tutorial, o que eu utilizo
dentro da nossa base de conhecimento, para também tornar acessível. Separar os conteúdos para não ficar extenso, essa questão de ter uma página muito extensa, talvez dividir o conteúdo, e aí no final colocar um link próximo para a pessoa consultar, caso ela tenha interesse. Colocar os links e botões dentro da página, que faça a pessoa ser direcionada para outro lugar, caso ela precise. Na questão de separar a documentação técnica de negócio, sempre deixar atrelado. Deixar a página inicial atrativa e convidativa, também isso é legal dentro de um espaço. Não somente deixar textos e índices, mas você criar uma página que atrai a pessoa. A gente também é muito, das pessoas que são visuais, é muita questão de primeiro contato. Então, quando você olha aquilo que você pensa, nossa, que legal, como que a pessoa conseguiu estruturar isso? E aí tu vai navegando pelas páginas para saber como que tá os demais conteúdos. Então, tornar a página também atrativa, ter um pouquinho mais de uma visão assim, de UI para ver o que pode atrair mais a pessoa. Ter uma central de ajuda também em todos os espaços, em todas as documentações, para que a pessoa possa consultar, que às vezes ela não precisa ler a documentação de negócio ou uma documentação de técnica, ela quer só ali a central de ajuda, ela quer uma resposta rápida de algo que sempre acontece. Indicar sempre os links da documentação, então foi um processo também que as pessoas de tech que criaram na abertura de chamado, quando a pessoa está ali em Slack ou até mesmo em outras ferramentas, sempre quando a pessoa abre um chamado, ela primeiro é direcionada para a documentação. Então, faz uma pergunta ali, o chatbot, você já leu isso aqui? Antes de apertar para continuar, acessa a nossa documentação, consulta. Então, faz a pessoa consultar a documentação antes de apertar para continuar, porque se ela continuar, ela vai ter que mandar uma evidência do que ela precisa. Então, às vezes, a pessoa, antes de responder, já fala, ó, olha essa documentação que a tua resposta está aqui. Então, às vezes, incentivar as pessoas mais na prática ali a consumir. Sempre colocar uma tarefa para as documentações, que evita a falta de atualização. Então, sempre estar em contato com os times e falar, ó, insere essa tarefa para documentação, ou você mesmo pode falar bem assim, ó, acho que isso aqui gera uma documentação, tu consegue criar uma tarefa para mim e mostrar ali os pontos que vão ser alterados para ver se eu consigo consultar na documentação? Ter sempre um texto inicial na página, então, para mostrar para a pessoa o que vai ser falado, vai ter nesse conteúdo da documentação, então, sempre ter um textinho, nem que for uma linha só, mesmo rápido, para a pessoa consumir. Por questão de acessibilidade, sempre ter um índice na documentação, para a pessoa poder navegar e saber tudo que vai ter na página, porque a gente, de maneira visual, consegue rolar a página inteira e rapidamente ver ali o que tem de conteúdo, mas uma pessoa com acessibilidade, ela vai ter que passar o leitor de tela em tudo. Então, se você tem um índice ali, ela já consegue saber o que tem na página e já consegue ser direcionada diretamente para aquilo que ela precisa. E uma coisa que funciona bastante também dentro desses espaços é você sempre ter um guia rápido em primeiro lugar. Mostrar para a pessoa como que todo aquele processo de maneira rápida funciona. Então, você trazer uns contextos mais diretos, rápidos, ou até mesmo centralizar os links de cada assunto para que a pessoa possa ter um conhecimento um pouco mais rápido daquilo, porque é difícil uma pessoa nova passar por todas as páginas e consumir toda a documentação. Às vezes ela precisa só ter uma base ali do que é, como que funciona, e por aí vai. Mostrar para... E esses últimos tópicos aqui é bem voltado para a área de engenharia, porque é uma grande dor nossa, principalmente de produtos internos, que as pessoas desenvolvedoras, elas atendem outras pessoas desenvolvedoras. E aí, nessa tratativa entre elas, a maior dor é a comunicação, porque as pessoas, elas não conseguem, elas têm um pouco de dificuldade de entender que elas são suporte também. Então, elas atendem outras pessoas desenvolvedoras que podem ter o mesmo conhecimento que elas, só que são de áreas totalmente diferentes. Então, é aquela questão, a gente não precisa saber tudo. E a pessoa desenvolvedora, por mais que ela possa desenvolver, codar, entender de metodologias ágeis, de projetos, ela não sabe o seu dia a dia, ela não sabe como a sua ferramenta foi construída, como a sua plataforma funciona. Então, elas precisam entender que elas são suporte. E para suporte, a gente precisa de documentação, a gente precisa de uma documentação de negócio, a gente precisa de uma FAQ, a gente precisa de um tutorial. Então, precisa mostrar muito para essas pessoas que criam um produto que é fundamental documentar e ensinar. Então, elas têm muito esse papel. Além de criar e codar, elas precisam documentar e ensinar. E também é um papel da cultura da documentação mostrar isso. Então, é um trabalho também que demora e é aos poucos que a gente vai fazendo isso.
E a documentação auxilia muito nessa comunicação. E uma coisa também que eu fiz aqui com 2 times internos por enquanto, que é um processo que demora mais, até pela aceitação das pessoas, é definir um modelo de roadmap para mostrar o valor. As pessoas, elas têm muito aquela questão de procurar na internet como que faz um roadmap, como que é um template de documentação. Mas para cada empresa é uma realidade, para cada squad é uma realidade. E o grande problema das empresas é mostrar esse valor, porque é tudo desenvolvido muito rápido, todos os projetos têm prazos curtos, e aí as pessoas acabam montando os OKRs, as tarefas em diversos lugares, por mais que seja centralizado numa ferramenta, por exemplo, como o Gira, mas não é de fácil acesso. Depois que a tarefa é concluída, depois de alguns dias ela é arquivada, então é difícil a gente procurar isso. Então, aos poucos, a gente foi definindo o roadmap e chegou num template mais minimalista, onde as pessoas elas conseguem inserir as informações de uma forma hierarquizada, e também elas conseguem mostrar quando uma demanda está pronta, quando ela está em andamento, ou quando ela foi finalizada ou encerrada e não está mais dentro daquele quarter ou daquele tempo para fazer. Então, através disso, a gente também conseguiu mostrar valor, não somente para o roadmap, mas para a documentação também, que às vezes uma documentação ela não precisa ser robusta, ela precisa ser simples e rápida, para você acessar, para você editar, e isso aqui a gente resolveu uma grande dor, que sendo viável e foi aprovado já por algumas squads, vai ser utilizado pelas demais ali, até mesmo pela questão de padronização, de que todo mundo dessa unidade de negócio sabe como que vai estar estruturado o roadmap, aonde vai estar e como que ele funciona. Então, isso foi algo bem legal também, que com a documentação eu pude mostrar esse valor. Não somente foi legal para mim, mas como foi legal para as pessoas entenderem esse processo. E aí, eu trouxe essa figura para encerrar, de tanto que eu falei, assim, falei bastante coisa, mas essa figura é muito legal, utilizei numa apresentação interna também para o pessoal, para descontrair um pouco, que é a questão da documentação, né? A pessoa, ela fala que o código dela está pronto, mas aí quando chega na parte da documentação, fica aquele silêncio, a pessoa fica pensando o que vai falar, e isso aqui não serve somente para quando a pessoa termina de codar, mas até quando gera um incidente dentro da empresa, acontece alguma coisa com algum código que foi para produção, e as pessoas ficam, tá, mas o que foi feito aqui? Quem codou? Como codou? Quais foram as regras utilizadas? Por que subiu desse jeito? No plano de teste teve alguma falha? Então, a documentação é uma cultura gigantesca, ela afeta a empresa inteira, e minha última mensagem é assim, se tem poucas pessoas dentro da sua empresa para documentação, não tenta abraçar tudo. No início a gente quer abraçar tudo, a gente quer movimentar toda essa questão de documentação dentro da empresa, e infelizmente não dá, porque é muita gente, é algo que é atualizado a cada minuto, a cada segundo, todo dia. Então, focar em lugares que vão te dar resultado maior, e também saber o momento de você sair daquilo ali e ir para outra squad, para outro produto auxiliar. Porque às vezes, infelizmente, tem produtos que não estão priorizando a documentação, por mais que querem ajuda, mas elas não priorizam. Então, você tem que saber para onde você pode ter a sua atuação para ter um case pessoal dentro da empresa e poder até mesmo mostrar a sua entrega quando tiver um PDI ou tiver alguma avaliação, você fala, ó, eu auxiliei essa squad aqui, eu auxiliei esse produto, a documentação é essa, tem tantos acessos, as pessoas estão utilizando, cada dia a gente tem um número de pessoas X utilizando, ela é compartilhada entre os canais, então, saber aonde você está dentro da empresa, para onde você quer ir e aonde você é bem-vindo para atuar. E aos poucos isso vai se tornando uma boa prática, as pessoas vão indicando, vão querendo o seu trabalho, e aí você consegue também escalar a documentação dentro da empresa. E é isso. Até breve, vamos conversar. Falei pra caramba, gente, desculpe. Nada, arrasou. Mas eu fiquei pensando em como eu poderia trazer isso para vocês, assim, em questão de processo, que eu também não posso trazer muita coisa interna da empresa, então trouxe mais a minha visão, assim, todo esse processo. Meio que ficou um pouco Sim. de tudo. Tiveram várias coisas que você falou, assim, que eu vivi também, né, já, não só em uma experiência, em algumas, assim. Eu até anotei aqui para não esquecer, mas, assim, foi a parte que você fala sobre conhecer as pessoas e fazer lá as conexões e tal, isso faz muita diferença, principalmente para quem está começando, para quem é uma equipe. Porque quando você é uma equipe
mas você já conhece o produto, é muito mais fácil, né? Agora, quando você é uma equipe e você está começando, é meio desesperador mesmo, porque não tem ninguém para te passar nada. Então, conhecer as pessoas e conversar e entendendo, fazendo as conexões, né, dos assuntos é realmente muito rico. E respeitar esse tempo, porque não vai ser em 2 semanas que você vai assimilar tudo, né? Eu sei que eu sou a rainha da ansiedade falando isso, né? Mas eu, assim, nas primeiras semanas eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir, é muito complexo, é muito produto, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas aos poucos o quebra-cabeça vai se encaixando. Uma coisa que eu fiz, não tinha feito na minha experiência anterior, mas eu fiz agora, foi montar um miro meu, né? Tipo, ir ligando as coisas. Aí, assim, eu conheci uma comunidade que é que a gente divide por comunidade, né? Mas eu conheci uma equipe, aí eu ia, fazia um quadradinho daquela equipe e escrevia tudo o que eu tinha entendido sobre aquele produto que eles. Aquela ponta do produto, né? Porque às vezes é um produto dividido em várias squads. E aí eu ia anotando, e depois eu fui fazendo as conexões, assim, quem responde a quem e tal, até mesmo questões hierárquicas, assim, né, de quem é líder, quem não é, para eu ter uma ideia. Então, acho que isso me ajudou bastante. Hoje em dia, às vezes, agora você falando, eu paro para pensar, falo, nossa, agora eu entendo as coisas, não acredito que esse dia chegou, que eu consigo responder coisas assim que no início realmente eu não tinha a menor noção como que acontecia. E uma coisa que você falou também que me pega muito aqui é a parte do template, né? Você falou que quando você fala de documentação, você tem um template, você tem um modelo, não é nem template que a galera fala. A galera fala modelo. Você tem um modelinho para me mandar? Aí você vai, manda. Eu trabalho até num time aqui no Itaú que é responsável pela governança da documentação, né? A gente está começando já essa jornada aí de padronizar alguns tipos de documentação e tal. Então, agora eu simplesmente pego e mando o link do template e é isso. Mas as pessoas dificilmente usam, elas sempre querem botar a carinha delas ali, o que não tem problema nenhum também, mas desde que a parte hierárquica de assuntos a pessoa respeite, porque senão não adianta nada, né? E a gente vê que realmente a galera tem uma dificuldade muito grande. E falando de documentação interna, aqui a gente tem um problema com isso, porque muitas pessoas não conseguem entender a diferença da documentação técnica, interna, externa, né? Então, às vezes, você tem que usar uns nomes um pouco mais fáceis, e aí eu tenho que, às vezes, falar assim: olha, gente, a documentação interna, a documentação que só o seu time pode saber, ninguém mais pode saber o que está acontecendo ali naquela documentação. Não acho que é a melhor classificação, mas é o que dá para as pessoas entenderem. A documentação externa é o que você vai levar para o seu usuário, seu consumidor e tal, que a galera chama muito consumidor também. E aí você tem que pensar que precisa entender qual é o processo dele. A técnica, que também, tudo isso é documentação técnica no nosso mundo, né? Mas para eles não. Então, fala, a documentação de API, a documentação de código, você já tem que respeitar um pouquinho mais, além dessa parte de externa, você tem que respeitar aí os seus códigos, os seus fluxos, que não tem como a gente mudar, mas sempre dando um contexto. E aí a gente tem ferramentas diferentes aqui. Eu não sei, a minha dúvida para você era essa. Se você falou isso, eu não peguei, tá? Mas vocês usam ferramentas diferentes para documentar interno e externo? E sim, quando times vêm até você, qual é a instrução que normalmente você costuma dar? Então, aqui interno, para documentação técnica, a gente tem a plataforma de desenvolvimento, então, quando esse repositório ali de documentação ele é gerado com template, a pessoa preenche ali as informações, quando ela sobe ali o código dela e tudo mais, ele aparece na plataforma ali de desenvolvimento. Então, tem uma aba de documentação, e quando você acessa, você pode acessar pela documentação, ou você pode acessar pelo microserviço, ele tem a documentação ali junto. Aí, caso a pessoa queira editar, ela edita diretamente no GitHub, que aí quando ela clica, já abre ali a tela de edição, e aí ela consegue fazer todo esse processo. A documentação interna nossa, ali de negócio, tem algumas ferramentas. A gente utiliza o Confluence, aí a gente também tem a intranet ali, que é mais para comunicação interna mesmo das áreas administrativas. E aí, claro, né, tem os outros ambientes que não são homologados pela empresa que o pessoal vai documentando, que é o Notion,
Nossa, e por aí vai, tem uns nomes ali que eu... Esse é liberado, já era, realmente. Mas Aham. é porque aqui não é liberado, né? Então a gente fica um pouco mais restrito, porque a gente não consegue acessar mesmo, assim, porque senão Hum, com certeza também teria esse porém. Aqui a gente usa o Confluence e o SharePoint para documentação interna. Porém, o Confluence é uma loucura, porque não tem uma curadoria, né? Não tem uma governança, então cada um abre o seu. Esses dias a gente puxou um relatório só de 2022, a gente tem mais de 155 mil conteúdos. Então, assim, é impossível as pessoas manterem isso tudo atualizado. Tem muito lixo ali, né? De coisas, páginas que foram criadas assim, e a gente não consegue, né, fazer isso. Então, essa é uma dor, inclusive, nossa aqui. Eu acho que é uma dor de muitos produtos de times, né? Que empresas que são muito grandes assim, porque se essa curadoria não é feita desde o início, o negócio vira uma bola de sim. neve, né? E acho que agora, para resolver isso, teria que homologar uma ferramenta nova, uma ferramenta que tive um time para fazer essa curadoria e aos poucos, mas é muito difícil, assim, aí a gente também agora está migrando a documentação técnica do GitLab para o GitHub, então isso também está sendo um problema, porque as pessoas não querem levar, o pessoal não faz, né, então tem que ter paciência. Sim. Agora, uma coisa que você falou, que aqui a gente teve que analisar, na verdade foi uma estratégia, tá, não é que eu ache perfeito, mas foi uma estratégia. A gente, aquela casa de ferreiro espeto de pau, né? A minha squad que cuida de documentação e a gente estava com a nossa documentação toda bagunçada. E aí a gente passou vamos tentar unificar isso e tudo mais. E aí a gente falou, beleza, onde a gente vai botar? A gente não gosta de nenhuma das ferramentas que são homologadas aqui, mas é o que a gente tem. Aí eu falei, cara, eu vou fazer a coisa mais bonita possível que eu puder no SharePoint para animar a galera e vir para cá, porque senão a galera também não vai continuar fazendo lá. E aí já fui dividindo pelas categorias que eu já estou escutando o pessoal sempre falar ali, né? E aí eu coloquei uns GIFs assim no home, de umas piadinhas nossas internas, e falei, aproveitem que eu vou tirar isso. É só para vocês gostarem da ferramenta e vir. E aí depois eu pensei em a gente deixar uma coisa só para isso, sabe? Tipo, como é uma documentação só da nossa squad, então só para alguma coisa ali, os nossos eventos, coisas que a gente precisa lembrar, é uma indicação de alguma coisa, porque a galera meio que gostou. Então acaba que a gente quer padronizar, mas em algumas situações a gente tem que quebrar o protocolo para poder agradar o pessoal, assim, e fazer, né, aquilo ali rodar, enfim, o pessoal engajar mesmo e fazer. É, esse é o grande problema, na verdade, da gente conseguir padronizar a questão do Confluence aqui também. Cada um tem a sua liberdade de criar, excluir, editar, e é algo que a gente está trabalhando, assim mesmo, até com o pessoal de governança, para a gente conseguir configurar ali o plugin de workflow do Confluence, para a gente poder, pelo menos, ter um padrão ali de quem cria, quem revisa, quem autoriza, quem sobe para a produção essa página de conteúdo. Então, é um trabalho também que não depende só do Tech Writer, mas também tem toda uma área de governança, de acessos, que aí tem que criar perfis, tem que fazer isso. Às vezes são processos que, para a gente, pode parecer simples, até mesmo uma questão ali que eu trouxe de colocar um índice na página, de ter um texto inicial, mas são todas coisas que depois você vai vendo, entregam um valor grande, Sim, que acaba trazendo um pouco mais de confiança e padronização para a documentação. Então, é mais esse passo a passo, assim, essas etapas que demoram para ser executadas, mas aos poucos elas vão tomando forma. Mas é sim. algo, assim, demorado. Essa questão de documentação interna, são poucas empresas que têm essa questão de ter o time de engenharia interno, mas fora do Brasil, as empresas têm bastante. Aqui dentro do Brasil, eu vejo que tem algumas que já têm e algumas estão construindo. Então, está tendo uma movimentação para isso, para ter cada vez mais os produtos de engenharia interno e não ser tão terceirizados, que entra também a questão do open source. Então, vai criando uma cultura diferente, assim, as empresas vão demandando cada vez mais. Mas é um assunto bem delicado, porque acaba sendo bem complexo. Com certeza. E você também falou uma coisa, minha última anotação aqui, que eu senti muito isso no meu antigo time,
que era a gente tem que focar naquilo que a gente consegue fazer naquele momento, né? Qual é a documentação prioritária? E a documentação prioritária era a documentação externa, né? Era a documentação do produto, a documentação que ia realmente ali para a venda. E aí a gente começou a tocar dessa forma, só que chegou um dado momento que não ter a documentação interna bem estruturada estava prejudicando a gente, porque as pessoas não sabiam muito bem onde procurar, ficava realmente as próprias pessoas ali, quando alguém vinha pedir alguma coisa, tirar uma dúvida, ninguém sabe onde é que está, ninguém sabe onde é que tem. Então, eu acho que é como você falou, uma prática que ainda está começando, mas que é de extrema importância, porque se a nossa cozinha não está ali estruturada, a gente entregar um prato bonitão é muito mais difícil. Imagina o caos que é para sair aquele prato bonitão. Só que, infelizmente, nem todas as empresas ainda enxergam o valor, né, dessa documentação, porque acaba, assim, é um tempo que você precisa demandar e tal. E uma coisa que a gente gosta muito aqui é de falar sobre a altura mínima. Então, assim, já que não dá para a gente resolver, então, que tem altura mínima de informações ali, sabe? A tua página. Ela precisa ter o que é o teu produto, a tua squad, quem são vocês, o que vocês fazem. A gente tem um template já no Confluence para isso, e não é a melhor das opções, mas é o que a gente consegue fazer naquele momento, né? Sim. E aos pouquinhos você vai galgando, como você falou, você vai ganhando confiança, você vai mostrando, as pessoas já começam a ver, caraca, aquele time fez daquele jeito. Aí, isso aconteceu comigo algumas vezes, as pessoas vindo me mandar mensagem, pô, como é que faz aquilo? E já estava pronto, mas a pessoa nem sabia que aquilo ali era um template, né? Sim. É que, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito, não foi aqui como tech writer, foi muito antes na minha profissão. Quando eu trabalhava no cartório, na verdade, quando virei escrevente no cartório, que é um cargo onde você tem uma responsabilidade de criar os documentos, de assinar, de dizer que aquilo ali é verídico e vai a tua assinatura, seu carimbo, que eu aprendi bastante na questão de, para o nosso trabalho ter valor, a gente precisa entender o valor dele e saber mostrar. Então, é uma coisa que acontece muito que eu converso assim com as pessoas de outras áreas, as pessoas falam muito em síndrome do impostor. E a síndrome do impostor, eu vejo que nada mais é do momento que você identifica que você não sabe fazer aquilo. Então, você às vezes vai para uma área ou aceita até mesmo um nível de trabalho que não condiz com a sua experiência. E aí você acaba sendo impostor daquilo porque você não tem conhecimento. E aí entra a parte de você ser vulnerável e saber questionar, saber perguntar. E tá tudo bem, isso faz parte. Às vezes a gente muda de nível dentro de uma empresa e é cobrado de uma forma que a gente não era antes, e a gente precisa aprender com isso. Mas tudo isso é questão de você saber perguntar, você saber questionar, ou até mesmo, não, fiz isso aqui, eu preciso entregar. Às vezes a gente produz algo e a gente não entrega, a gente deixa para a gente só com medo de que alguém vai questionar, reclamar e criticar demais. Mas aqui interno na empresa, por exemplo, a gente tem reuniões semanais, quase diárias, que são de critiques, que aí são critiques de design, critique de content, que é o pessoal que trabalha com a escrita do produto e com a questão da experiência. Então, você já é pronto para ser criticado por aquilo que você fez. E tá tudo bem, cada um tem uma visão. Então, para a gente poder mostrar o valor do nosso trabalho, a gente precisa primeiro entender qual é o valor dele e acreditar que tudo que a gente está fazendo tem um valor. Então, eu, por exemplo, quando trabalho ali com as pessoas de documentação técnica, com os times que eu estou agora, que são bem técnicos, eu vou olhando a documentação devido à minha formação técnica em sistemas de informação, então eu consigo ter um pouco mais de domínio quando eu estou lendo algo, eu sei o porquê que aquilo ali está sendo usado, claro que não dentro dos mínimos detalhes, mas eu consigo ter uma visão diferente. E aí, às vezes, eu questiono, eu falo para o pessoal, gente, agora que eu estruturei essa documentação, eu estou vendo que está faltando alguma etapa aqui no meio. Às vezes eu não sei que etapa que é, mas eu sei que está faltando alguma coisa ali no meio. E aí, de vez eu guardar aquilo ali para mim, eu comento, eu chamo a pessoa, eu falo, gente, vocês podem olhar isso aqui, eu acho que está faltando alguma coisa. Então, sempre questionar. Por exemplo, hoje eu terminei um guia que era rápido para uma squad que não tinha isso daí, que vai auxiliar muito para as pessoas que têm dúvidas de como é o processo, e ainda mais nessa questão que a gente tem bastante entre site, empresas de tecnologia das pessoas, então a gente precisa ter esse guia pronto, e, e ele começou bem extenso, e aí conforme foi lendo, foi revisando, foi fazendo, virou pequeno, era uma coisa bem rápida, antes era tão extenso aquele guia que na verdade não era nem rápido, era um guia assim para você ler o dia inteiro.
E aí ele se tornou uma coisa que meia hora você consegue ler, que é mais direcional e direto, assim, literalmente, para a pessoa consumir. E aí, às vezes, a gente se questiona disso, de falar, meu Deus, eu fiz isso aqui? Mas sim, é um trabalho todo o tempo dedicado. Uma pessoa desenvolvedora, às vezes, ela fica dias olhando para uma linha de código para alterar duas regras, e aquilo ali vai impactar milhares de pessoas. Então, pensa, um documento que você está fazendo vai impactar centenas de pessoas, no meu caso, milhares de pessoas. Então, por mais que seja pequeno, mas ele está ajudando alguém. E aquele tempo seu ali, por mais que seja uma linha, duas, ela está impactando alguém. Então, esse é um valor que a gente tem que saber mostrar no nosso trabalho e defender, literalmente. Às vezes você pode demorar para criar uma documentação e tá tudo bem, faz parte do processo. É verdade, tem documentações que a gente vai ter mais facilidade, tem documentações que não, né? E a gente às vezes se cobra muito, eu tenho que entregar isso. Eu sou muito assim. Eu tenho que entregar isso logo, meu Deus do céu, e nem sempre vai dar. Às vezes vai ter que sangrar para uma próxima sprint mesmo. Ainda mais falando de documentação interna, que às vezes, muitas vezes a gente depende de outras pessoas para que aquela documentação ali esteja 100%, e eu acho que é isso aí que você falou. Faz do teu jeito, né? Entrega, e aos poucos vai melhorando. A gente olha às vezes e fala, nossa, ficou uma bosta. Mas aos poucos você vai ganhando. Na próxima sprint, na próxima entrega, no próximo mês, você vai estar com um tempinho mais disponível, com a cabeça mais livre para melhorar aquilo ali. Texto é uma coisa que, se a gente ler o texto 10 vezes, a gente vai sempre encontrar alguma coisa para mexer, né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Porque se deixar eu e o Lucas, a gente vai ficar aqui falando só nós dois. Se alguém quiser fazer algum comentário, compartilhar aí como é que é a sua vida com relação a isso, a documentação interna aí. Pode perguntar, gente, qualquer coisa. Nenhuma pergunta é boba, hein? É verdade. E aproveitando já, tem aqui nem aquela questão ali que eu falei de gerar documentação junto com o template do microserviço, que o microserviço mudou as empresas de tecnologia, porque hoje em dia é tudo microserviço, que como a gente trabalha com diversas squads, diversos produtos, então ter esses microserviços se torna algo mais fácil e também se alterado alguma coisa rápida, a gente consegue reverter isso. E então tu pensa, cada microserviço que é gerado tem que ter uma documentação. Então é muito microserviço, são milhares, cada dia são, sei lá, centenas, dezenas que são alterados, e tudo isso aí gera uma documentação e precisa ser atualizado. E aquela questão ali do template que foi gerado, são 5 sessões dentro de um template que gera esses títulos, são 5 sessões. E para pensar nessas 5 sessões, demorou tempo, até as pessoas ali que estavam codando ficou pensando qual template que a gente pode colocar para a gente saber certinho que vão ser as informações que sempre vão ter que ter aqui. E aí a gente ficou pensando, tá, no código o que sempre vai ter? A questão de regra, sempre vai ter dependência num código. Sempre um serviço vai ser dependente do outro, porque é um microserviço. Então, vai ter ali diversos que se interligam, beleza. Como que utiliza ele? E aí, beleza. Qual que é a documentação que fica de apoio dependente disso? Aí já liga lá. A questão, a gente precisa de um contato aqui, a gente precisa saber quem que fez. Caso aconteça alguma coisa, a gente precisa ter o link da documentação de negócio do Confluence. Então, a gente foi pensando tudo isso para definir esse template. Claro que a gente está pensando também em mudar ele, deixar mais robusto, fazer uma validação ali automática se a pessoa inseriu a atualização, se tem texto, se não tem, mas tudo questão de tempo e de compreender da melhor forma que vai executar. É isso aí, eu concordo com você plenamente. Às vezes a gente escuta que algumas pessoas falarem assim, alguns desenvolvedores, eu consigo fazer isso sim, mas eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar esse assunto. E é a mesma coisa para a gente, né? Você consegue entregar sim, mas você vai ter que parar, analisar, pensar, né? Porque é uma documentação interna que vai ser menos difícil, né? De você estruturar. E quando a gente fala de uma externa, nem se Sim, fale, né? Nem da preocupação que a gente tem que ter. E o tanto de conhecimento, eu percebo que às vezes eu falo assim, a gente tem documentação que eu entrego, que eu sou ex-writer, que eu sou content, que eu sou design, eu sou tudo, porque eu tenho que pensar em milhões de coisas para entregar aquilo ali. Tipo, por exemplo, você vai entregar um portal. O fluxo ideal era ter alguém ali para, né, um ex-writer para uma coisa, um design para o outro.
Mas quando a gente fala de interno, muitas vezes a gente não tem essas pessoas para disponibilizar o seu tempo, então a gente tem que meio que se virar. E aí a gente, por exemplo, fez um portal aqui no GitHub, um GitHub Pages. Mas qual é a cor que a gente vai usar? Vamos botar as cores da empresa, vamos respeitar a questão de acessibilidade. É muita coisa que a gente tem que pensar, muito conhecimento que a gente tem que buscar, né, em diversas pontas para poder escrever. Eu vou escrever documentação em português. Eu vou escrever, vou usar o verbo assim, o verbo assado. Quais são as voz, como você falou, qual é o voice tone disso aqui, dessa minha empresa aqui para eu poder colocar? Então a gente tem que saber valorizar isso, nossa. Não é só escrever, não é só chegar ali e documentar o que alguém está te falando, né? Tem muita coisa por trás. É igual um professor meu durante a faculdade, no último ano de faculdade, na verdade, ele foi um dos professores da minha matéria de gestão do conhecimento, e ele falava, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que saber pelo menos escrever um e-mail. Se vocês se formarem aqui na faculdade e sair daqui sabendo escrever um e-mail, eu agradeço, porque eu não consigo entender nada. Quando a gente teve, eu acho que na faculdade tive 2, 3 provas que eram escritas só. E assim, foram as 3 provas escritas que todos os professores questionaram porque o pessoal não sabia escrever. Assim, não dava para entender o que a pessoa estava querendo explicar. Então, a gente sabe que a escrita é um grande problema, tanto que no Enem é que mais elimina. E no Enem o que mais elimina, na verdade, não é nem o jeito que a pessoa escreve, é o jeito que a pessoa estrutura o conteúdo. A pessoa às vezes começa pela conclusão e termina na introdução. Então, porque tem um padrão até para isso, né? Até para uma redação assim, tem um padrão para você respeitar. Se você respeita aquele padrão, metade dos pontos você já garantiu, né? E uma coisa que a gente preza muito aqui, que até na verdade foi meu head que falou, a gente sempre tem que pensar na jornada que a pessoa vai fazer consumindo isso aqui. Então, sempre coloca em primeiro lugar jornada antes de fazer qualquer coisa e correr atrás de tudo. Qualquer jornada que a pessoa faz com esse produto aqui, com esse serviço, a pessoa desenvolvedora, ela precisa fazer o quê primeiro? Porque às vezes a gente também tem um pouco da estrutura padronizada de, eu preciso explicar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas isso é a jornada da pessoa desenvolvedora que vai consumir aquele serviço e produto. Então, na documentação interna, a gente tem muito ter essa visão também de como cada lugar funciona, para a gente saber como estruturar cada documentação. Então, sempre pensar na jornada da pessoa, acho que é o principal. Acho que essa é uma boa sacada e uma boa frase para a gente deixar aí para finalizar, sabe? Que não que a gente não tenha que ter essa preocupação com todas as documentações que a gente faz, mas a gente precisa de um norte para começar uma documentação interna. Eu acho que com certeza é pensar na jornada de quem vai consumir aquilo ali dentro ou da minha squad ou da minha empresa, porque a documentação interna ela pode ter níveis, né? Sim. E a gente vai entendendo a realidade de cada um. Bom, já que ninguém falou nada, eu vou te agradecer mais uma vez, viu, Lucas, por trazer sempre esses assuntos super pertinentes aqui. A Teresa até comentou aqui que ela já conseguiu anotar algumas coisas, ela está no processo de migração, e eu acho que esse é o nosso maior intuito aqui, né? Tanto na comunidade, nos eventos que a gente faz, trazer conhecimento para quem está começando, refrescar a memória de quem já está mais lá na frente, e se ajudar. Então, brigadão mesmo, viu? Obrigado vocês pelo convite. Hoje a apresentação foi, como é um processo, e aí eu não posso trazer muita coisa interna da empresa, imagem, essas coisas, então eu tentei trazer de uma maneira mais aberta, assim, e direta o assunto. Quem quiser me mandar mensagem no Instagram, não, no LinkedIn, pode mandar, pode perguntar, caso precise de ajuda por alguma coisa. E quando vocês, só um conselho, quando vocês olharem vagas assim de tech writer para se candidatar, às vezes vocês vão olhar uma descrição gigantesca lá, né? Em qualquer vaga hoje em dia na área de tecnologia, a gente vê que as pessoas não sabem muito bem escrever a vaga e acaba colocando tudo. Então, parece que todo mundo faz tudo dentro das vagas ali de tecnologia. Então, se arrisquem não, se inscrevam na vaga mesmo, participem, vocês têm que olhar toda a experiência que vocês têm antes, até mesmo experiência com contato com o cliente é fundamental para você trabalhar com a área de documentação, que você tem que literalmente saber atender a pessoa que você vai girar aquela documentação. Então, saibam aproveitar as experiências que vocês já têm, que vocês já tiveram para poder se candidatar. Porque às vezes está escrito de uma maneira ali, mas quando você vai ver na prática é aquilo que você já fazia, ou você já tem um conhecimento, então se candidatem. E aí, quando entrar,
aprende no dia a dia, não adianta, cada empresa vai ser diferente da outra e vai dar aquele frio na barriga cada vez, então é isso. É verdade. Gente, muito, muito obrigada. Boa noite aí para vocês e bom descanso. Até a próxima, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.